Olá, é muito bom te ver por aqui. Antes de começarmos, quero apenas dizer que essa história mexeu comigo. Você consegue sentir o cheiro? Não é o cheiro doce da pipoca, nem o aroma de serragem fresca que costuma forrar o chão de um espetáculo. Estou falando do cheiro que fica quando a alegria é incinerada, um cheiro metálico, pesado, o cheiro de nylon derretido, fundido à pele humana. Em 17 de dezembro de 1961, o céu de Niterói estava limpo, mas a atmosfera carregava um presságio que ninguém soube ler. Milhares de famílias, vestidas com as suas melhores roupas de domingo, caminhavam sorridentes em direção a uma estrutura colossal, o Gran Circus norte-americano. Era o ápice do entretenimento, uma promessa de magia sob uma lona que parecia tocar o céu. O que aquelas 3.000 pessoas não sabiam, o que os pais que carregavam seus filhos nos ombros não podiam imaginar, é que eles não estavam entrando em um circo. Eles estavam caminhando, voluntariamente, para dentro de um forno crematório de 6 toneladas de parafina. Naquele dia, o riso dos palhaços seria sufocado pelo som de ossos estalando sob o calor de 2.000 graus. O espetáculo mais inesquecível daquelas vidas seria também o último. Prepare o seu psicológico. Apague as luzes. O que você vai ouvir agora não é apenas uma tragédia histórica. É o relato de como o próprio inferno decidiu subir à superfície para assistir um show de horrores. Bem-vindos ao Realidade Adormecida. Hoje vamos desenterrar as cinzas do incêndio de Niterói. Para entender a magnitude do horror que estava por vir, precisamos olhar para os detalhes que ninguém, naquelas arquibancadas lotadas, ousou questionar. O Gran Circus norte-americano não era apenas o maior da América Latina. Ele era vendido como o mais moderno. Nos panfletos coloridos espalhados por Niterói, a propaganda ostentava uma cobertura de nylon, o material do futuro, resistente e luxuoso. Mas a realidade que dormia sobre as cores vibrantes era muito mais sórdida. O dono do circo, Danilo Stevanovic, em uma busca negligente por lucro, havia mentido. Aquela lona colossal não era de nylon. Eram 6 toneladas de algodão barato, densamente banhados em parafina. Para quem não sabe, a parafina é a base das velas. O que 3.000 pessoas ali dentro não percebiam é que elas não estavam sob uma tenda de proteção. Elas estavam sentadas dentro de uma vela gigante, onde cada fibra de algodão funcionava como um pavio, esperando apenas uma faísca para transformar o espetáculo em um crematório a céu aberto. Mas o fogo não nasceu do acaso. Ele foi invocado pelo ódio. Entre o brilho dos refletores e a escuridão dos bastidores, movia-se uma sombra carregada de rancor. Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, um homem com um histórico sombrio de instabilidade, que havia sido contratado como ajudante de montagem e demitido apenas 2 dias depois por comportamento errático. Dequinha não aceitou a rejeição. Para ele, o circo não era um lugar de magia, mas o alvo de uma vingança pessoal e visceral. Enquanto as crianças compravam ingressos com as mãos suadas de ansiedade, Dequinha observava de longe, com os olhos fixos na estrutura que ele mesmo ajudara a erguer. Ele conhecia cada corda, cada ponto cego e, principalmente, a vulnerabilidade daquela lona maldita. Nos bares imundos da vizinhança, ele recrutou cúmplices, alimentando-os com promessas e fúria. Naquela tarde do dia 17, enquanto o trapézio cortava o ar e o público prendia a respiração em êxtase, Dequinha e seus comparsas se aproximaram silenciosamente do setor mais desprotegido. Eles não carregavam armas, apenas gasolina e um fósforo. Dequinha não queria apenas ferir alguém. Ele queria ver o império de Stevanovic derreter. O que ele não previu, ou talvez não se importasse, é que, ao riscar aquele fósforo, ele estaria condenando centenas de crianças a uma morte que nem o mais cruel dos carrascos conseguiria imaginar. O fósforo caiu, o algodão acendeu, e a parafina silenciosa e letal começou o seu trabalho de liquefazer tudo que estivesse abaixo dela. Eram 15h45, o auge do espetáculo. No picadeiro, os trapezistas eram deuses de cetim cortando o ar. Ninguém viu quando o primeiro clarão surgiu na parte de trás da lona. O fogo não brilhou, ele rugiu.
Em segundos, o teto, aquela vela gigante de 6 toneladas, começou a se autodevorar. Imagine o terror. Você olha para cima e vê o teto se transformando em uma chuva de mel incandescente. Gotas pesadas de parafina fervente começaram a cair sobre a multidão, fundindo o nylon das roupas à pele das crianças. O ar se tornou um veneno tóxico de fumaça preta e o cheiro doce e nausebundo da carne humana sendo cozida viva sob mais de 2000 graus. O pânico foi animalesco, mas o inferno guardava um capítulo ainda mais perturbador. Perto do foco inicial do incêndio, a elefanta Semba sentiu o calor derreter seu couro espesso. Enlouquecida pela dor, ela arrebentou as correntes e se transformou em um tanque de guerra de 4 toneladas. Cega e em frenesi, ela disparou contra a multidão. Onde ela pisava, restavam apenas massas irreconhecíveis de ossos e órgãos. Mas, em uma ironia cruel e divina, foi esse mesmo monstro de dor que se tornou a única salvação para muitos. Em seu desespero para fugir do calor, Semba investiu contra a parede de lona que ainda estava de pé, rasgando o tecido de cima a baixo com sua força descomunal. Por aquela fenda, aberta pelo animal que acabara de pisotear dezenas, centenas de outras pessoas conseguiram escapar do abraço das chamas. Logo após a fuga da elefanta, o golpe final. A estrutura central cedeu. A lona, agora uma imensa rede de fogo líquido, desabou sobre as arquibancadas, selando o destino de quem ainda lutava para se levantar. Foram apenas 8 minutos. O tempo necessário para transformar um domingo de sol na maior pira funerária que este país já viu. Quando as chamas baixaram, o que restou não era deste mundo. O terreno negro exalava uma fumaça densa, carregada de resíduos de vidas interrompidas. Niterói não estava preparada para o apocalipse. Os hospitais transbordavam, pessoas chegavam com as roupas fundidas aos corpos, implorando por uma morte que demorava a vir. E foi em meio a esse cenário de guerra, onde médicos operavam nos corredores sem anestesia, que surgiu uma figura que mudaria a história da medicina. Um jovem e determinado cirurgião chamado Ivo Pitangui. Ao cruzar a Bahia e se deparar com centenas de crianças cujas faces haviam sido apagadas pelo fogo, Pitangui entendeu que sua missão ia além da estética. Ele liderou uma força-tarefa hercúlea, operando dias e noites sem descanso. Ali, entre os gritos de dor, ele desenvolveu técnicas de reconstrução que o tornariam mundialmente famoso. Ele não estava apenas costurando pele. Ele estava tentando devolver a identidade a seres humanos que o fogo tentou transformar em cinzas. Mas, enquanto Pitangui lutava pela vida, a morte ainda cobrava seu espaço na cidade. O estádio Caio Martins foi confiscado e transformado no maior necrotério a céu aberto que se tem notícia. Onde deveria haver esporte, havia fileiras intermináveis de corpos sob lençóis brancos doados pela população. O presidente João Goulart, ao visitar as crianças feridas, levou as mãos aos olhos e chorou. Não havia palavras para tamanha dor. Famílias caminhavam entre os mortos buscando reconhecer um filho por um sapato ou uma pequena joia que o fogo não conseguiu derreter. A demanda era tanta que os cemitérios colapsaram. Foi necessário abrir valas comuns onde caminhões de lixo, em um último ato de desumanização forçada pela tragédia, transportavam os caixões populares porque não havia mais carros fúnebres disponíveis em todo o estado. Niterói não era mais uma cidade, era uma ferida aberta, exposta e purulenta, que nunca cicatrizaria totalmente. Enquanto Pitangui lutava para reconstruir a dignidade das vítimas e os caminhões de lixo descarregavam o peso da tragédia nos cemitérios, a justiça brasileira buscava uma resposta. Dequinha, o homem que riscou o fósforo por puro rancor, foi caçado e preso, condenado a 16 anos. Ele nunca chegou a cumprir toda a pena em liberdade. O destino reservava a ele um fim tão violento quanto o fogo que ele invocou. Em 1973, após fugir da prisão, o corpo de Dequinha foi encontrado em um morro de Niterói, cravado com 13 tiros. Não foram balas comuns. Foram as almas de 503 vítimas que finalmente vieram cobrar a conta em sangue. Hoje, quem caminha pela Praça do Expedicionário, onde a lona do Gran Circus uma vez tocou o céu, não encontra um memorial imponente. O que se encontra lá é o silêncio. Um silêncio que incomoda.
Alguns moradores locais, entusiastas do sobrenatural, relatam que nas madrugadas de 17 de dezembro, quando o ar fica pesado, ainda é possível ouvir algo perturbador. Não são apenas gritos, é o som de uma música de circo desafinada, o chiado de algo derretendo e o rugido distante de um elefante que nunca conseguiu esquecer a dor. A tragédia do Gran Circus norte-americano não foi apenas um erro de cálculo ou um crime de vingança. Foi o dia em que o inferno subiu à superfície e Niterói perdeu sua inocência para sempre. As cinzas esfriaram há décadas, lembrando-nos que o mal pode se esconder sob o brilho de qualquer espetáculo. Eu sou o Dorfo, e essa foi a história da maior pira funerária sob lonas do mundo. Durma bem, se conseguir. Eu talvez não consiga. E se essa história mexeu com você como mexeu comigo, peço-lhe que compartilhe. Não vamos deixar crimes como esse simplesmente cair no esquecimento. As memórias dos nossos erros nos ajudam a acertar no futuro. Reflita sobre isso e me diga nos comentários se já conhecia essa história. E se gostou, se inscreva para estarmos juntos na próxima história. Muito obrigado.